boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara. Começamos na noite de hoje mais um programa Educação em Foco, uma parceria da TV Câmara Pouso Alegre com o Instituto Federal de Educação. Tenho o prazer de receber novamente aqui, já esteve conosco anteriormente, professor Isaías Pascoal, historiador. Um prazer recebê-lo aqui, professor. Prazer todo meu estar aqui novamente para um bate-papo com todos vocês, com os telespectadores da TV Câmara, sobre esse assunto tão importante que foi a eleição brasileira, que foi muito emocionante. Professor, você disse há cerca de 10 dias atrás, nós tivemos o primeiro turno das eleições e Minas Gerais já está decidido no primeiro turno, o novo governador do estado, Fernando Pimentel, e nós teremos, os brasileiros, nós todos, iremos cumprir o exercício no segundo turno. Mas falando do primeiro turno, o que o senhor enxergou de diferente no primeiro turno nessas eleições em relação às anteriores? Algumas peculiaridades. Eu acho que foram muitas coisas. Eu destacaria o seguinte: primeiro é o sobe e desce das candidaturas de Aécio e Marina. A Dilma não, a Dilma permaneceu, variou um pouquinho, mas permaneceu num patamar mais estável. Mas logo após a morte do Eduardo Campos, e a Marina assumiu a condição, a cabeça da chapa liderada pelo PSB, ela subiu muito, né, e chegava muito próximo da Dilma no primeiro turno, e no segundo turno ela ficava na frente. Mas depois, na segunda metade do mês de setembro, começou uma queda da Marina, e essa queda foi muito rápida e foi persistente e colocou de novo em cena a candidatura do PSDB, a candidatura do Aécio Neves. Então, se você pega, por exemplo, lá no início de setembro, todo mundo entendia que o Aécio estava fora do jogo. E nos últimos dias, me lembro que as pesquisas que saíram na sexta-feira, no sábado, ainda colocavam os dois no empate técnico, a Marina e o Aécio, mas no dia, quando saiu o resultado da eleição, o percentual de votos que o Aécio teve acima da votação da Marina foi uma coisa, eu acho que ninguém esperava. Professor, a experiência que o senhor tem, o que aconteceu naquele caso específico da Marina Silva? Tentaram, os especialistas políticos, comentaristas, tentaram achar várias maneiras de explicar isso. Ela teve uma ascensão muito rápida, né? Logo imediato após a catástrofe que levou o candidato ex-governador de Pernambuco, naquela catástrofe, enfim. Mas ela teve um crescimento muito rápido, uma coisa assim absurda. Coisa de 5 dias depois ela estava empatada tecnicamente com a Dilma e, como o senhor disse, um pouco depois já à frente. O que foi esse fenômeno, professor, para poder ter esse crescimento tão rápido e depois cair também da mesma forma tão rápida? Eu acho que, primeiramente, tem o capital político próprio da Marina. Marina, todos devem se lembrar, em 2010 ela chegou próximo de 20% dos votos válidos no Brasil. Ela ficou em terceiro lugar, mas a votação dela foi muito boa, quase 20%. E eu acho que esse pessoal se manteve fiel a ela. E quando aconteceu a morte do Eduardo Campos, além deste capital da Marina, eu acho que juntou um pouco daquele sentimento que foi expresso no ano passado, em 2013, com aquelas grandes manifestações, em que as pessoas que participaram daquelas manifestações procuravam uma via alternativa ao PSDB e ao PT, um caminho diferente. E no Brasil, eu acho muito difícil encontrar uma pessoa que encarna melhor essa terceira via, vamos dizer assim, que a Marina. Acho que a Marina é o figurino disso. Então, daí aquela explosão de votos, de intenção de voto que ela teve logo depois da morte do Eduardo Campos. Mas aí o que aconteceu? Aí, eu acho que isso explica a subida dela. Mas o que explica o descenso dela? Para mim, foi primeiro uma artilharia pesada contra ela, que foi posta em ação, sobretudo pelo PT e em menor parte pelo PSDB, mas o PT jogou pesado com a Marina, aquela coisa que foi dita, né, da desconstrução da imagem da Marina. Mas esse apoiador dela era tão frágil assim, professor, para poder
receber essa artilharia e recuar dessa maneira? Então, eu acho que aí é que vem os outros fatores que eu entendo que ajudam a explicar a situação dela. Primeiro, eu acho que a Marina demonstrou uma certa fragilidade, até pessoal. Eu via muitas vezes nos debates em que ela aparecia, ela meio macambúzia, meio sofrida, demonstrando quanto ela tinha sofrido. Uma fragilidade. Eu acho que foi uma fragilidade. E isto aliado ao fato de que a coligação que a sustentava era uma coligação sem muita capilaridade no Brasil. O maior partido da aliança que sustentava a Marina era o PSB, mas o PSB é um partido que não tem muita estrutura no país. Eu via aqui em Pouso Alegre, por exemplo, eu via propaganda do PT, eu via propaganda do PSDB, e raramente eu via alguma propaganda da Marina. Ou seja, não tinha corpo. Não tinha corpo, né? Você pega o PT, o PMDB, e em menor parte o PSDB, eles estão praticamente no Brasil inteirinho, tem estrutura para sustentar. O PSDB e os demais partidos da coligação da Marina não têm isso. E eu acho também que uma coisa que pesou contra a Marina foi o tempo muito desproporcional na televisão. A Marina teve em torno de 2 minutos. E na eleição de presidente da República, isso aí muda muito, né, professor? Certeza, a questão do programa de televisão, bastante. O brasileiro todo, né, assistindo, acompanhando. Né? Eu acho que o caso, por exemplo, da Dilma tinha quase 5 vezes mais tempo que ela. Isso, juntando todos esses fatores, eu acho que explica a queda da Marina, ao mesmo tempo em que o Aécio... Eu me lembro que no meados de setembro, início de setembro, houve uma fala dentro do PSDB que se difundiu depois, no sentido do Aécio desistir da candidatura e apoiar a Marina, e o Aécio não aceitou. Ele foi persistente, não, até o final. Houve esse bastidor, né, professor? Houve esse bastidor. E no final ele acabou até sendo premiado pela persistência dele, porque eu me lembro do desânimo que tomou conta da candidatura do Aécio no início de setembro. Um pouco até de Minas, que a gente comentou, que a eleição encerrou no primeiro turno, e que o candidato dele foi derrotado no primeiro turno. Exato. Você acha que isso aí vai ter alguma relevância para esse segundo turno? Não, eu acho que não. Eu até aproveito esse gancho que você está me dando para falar que eu acho que ao lado desta ultrapassagem do Aécio, da Marina pelo Aécio, que foi para o segundo turno, o outro fator que mais me surpreendeu na eleição foi a vitória do Fernando Pimentel aqui em Minas Gerais, porque Minas é o segundo colégio eleitoral do Brasil, um estado governado pelo PSDB há 12 anos, 8 anos pelo Aécio, 4 anos pelo Anastasia e o seu sucessor aí, e perder o governo aqui de Minas Gerais, passar justamente para o partido que tem um grau de oposição maior ao PSDB, que é o PT. Essa é a chamada polaridade, né, professor? Que a Marina insistiu nessa polaridade. Isso foi surpresa, porque aqui é a terra do Aécio, o Aécio tem uma liderança muito forte em Minas Gerais, e perder o governo aqui em Minas, eu acho que foi meio amargo para o PSDB, e de certa forma foi uma alegria imensa para o PT, porque o PT teve reveses no Brasil, mas a vitória em Minas, sem dúvida, é uma inédito, pérola, né? O Partido dos Trabalhadores nunca governou. Mas agora, Gerais, eu entendo assim, com a situação que está sendo criada, que foi criada com a divulgação dos resultados do primeiro turno, e o que eu estou vendo agora acontecer, eu acho que é uma outra eleição. A impressão que eu tenho é que o Aécio pode até reverter o quadro aqui em Minas Gerais. Não sei se isso vai acontecer, mas nesse momento, hoje, por exemplo, com o noticiário que eu vejo aí pelo rádio, pela televisão, que eu leio, eu sinto que a candidatura está muito energizada. Então, pode ter um outro resultado aí no segundo turno. Pode ser que seja isso. Nós estamos recebendo aqui o professor Isaías Pascoal, professor do Instituto Federal, historiador, que já há vários anos participa das coberturas das eleições em Pouso Alegre, tanto as municipais como essas atuais nacionais. Professor, a gente percebeu um número maior de abstenção aqui em Pouso Alegre, né? Sim. A gente subiu aí coisa de 5, 6% a abstenção, e a gente já conversava sobre isso no programa anterior que o senhor esteve aqui,
é fruto dessas manifestações, dessa insatisfação, é um pouco o brasileiro posicionando que ele quer o voto, não o voto obrigatório, mas a pessoa vai votar se ela se sentir à vontade para votar. Como é que o senhor enxergou esse aumento que já era esperado das abstenções? Então, eu fiz uma análise da abstenção aqui em Minas Gerais, em várias cidades, e oscila um pouquinho, mas fica na casa de 20%. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas na média dá uns 20%. Ou seja, cada 5, um não foi. É, exatamente isso. Se você, veja, 20% do eleitorado. Se você somar a esses 20% do eleitorado os votos brancos e nulos, juntar tudo isso, são quase 30% de votos de eleitores que não compareceram para votar ou jogaram o voto fora, com o voto branco e o voto nulo. Eu acho que isso é muito significativo, sobretudo porque no Brasil o voto é obrigatório. Então, como justificar isso? Eu entendo o seguinte, que essa abstenção eu não atribuo a um voto de protesto, não. Eu acho que é um pouco de desleixo do eleitor, de indiferença, de não compreensão da importância de aparecer no dia da votação para votar. É gente que, se o voto fosse facultativo, fatalmente não compareceria nessa eleição e nem nas demais. Eu acho que é um sentimento de que a política não resolve o problema, e aí o eleitor responde como a isso? Com essa indiferença. Então, se der para participar, participa, se não der, não participa, e assim vai. Sabe por quê, Douglas? Eu acho assim que o eleitor que quis protestar, ele tinha candidaturas de todos os perfis. Todos os nichos, né? Ou então votar nulo, entendeu? Como a gente já comentou aqui. Mas não comparecer me parece assim um certo desleixo, uma falta de compreensão da importância do processo. A gente não está aqui para posicionar, mas a gente está no bate-papo. Eu sempre tive também essa opinião, professor. Eu acho que a participação é o melhor caminho, né? O que não se pode é escolher errado, né? Sim. Tem lá um candidato ficha suja lá, 10, 20 processos, vários problemas, vários indicativos que não dá certo e se insiste naquilo, né? Eu acho que o melhor caminho é se escolher de maneira correta, né? Tentar, pelo menos, né? Não, com certeza. Eu até entendo, eu já demonstrei isso publicamente, o sentimento do eleitor de que não vale a pena, que tudo isso é uma conversa fiada de político. Eu até entendo, mas eu acho que nós temos opções. No Brasil, a gente não padece de falta de opções. Nós temos opções. E entre não votar e votar, me parece, eu que sou favorável ao voto facultativo, eu sempre vou votar. E sempre que eu puder convencer as pessoas a irem votar, eu vou fazer isso. Embora muitas vezes a política realmente irrite a gente e leve o ânimo da gente lá para baixo. Professor, a gente está falando aqui, o senhor disse do voto de protesto. Não é querer fazer juízo de valor. Eu voto no Tiririca, que foi o segundo deputado federal mais votado de São Paulo, e perdeu só para o Celso Russomano, que já foi candidato a prefeito da capital. Muito conhecido. Né? Muito conhecido, é um advogado famoso, que mexe com o Código de Defesa do Consumidor, que tem programa na televisão, numa grande emissora nacional, que é a Rede Record de televisão. Esse voto no Tiririca é o voto do protesto, professor? Não, eu acho que não. Não, ele já fez a identidade dele, já criou a roupagem. Há muita gente que acredita na linguagem dele, na linguagem debochada. E a isso se junta o fato de que, se a gente prestar bem atenção, o Tiririca não foi criticado nessa legislatura na Câmara Federal. Aliás, foi demonstrado como um dos mais assíduos, né? Um dos mais assíduos, não esteve envolvido em escândalo. Você não pinça uma frase de efeito boba.
Parece que ele leva esse folclore só lá para a campanha, né? Só para a campanha política, né? Ele demonstrou uma paródia ao Roberto Carlos. Seriedade. Na campanha, exatamente. Na campanha a paródia está presente, exato. O artista está presente. Mas lá não, lá na Câmara o perfil dele foi de uma pessoa correta. E o fato dele não estar ligado a nenhum escândalo, eu acho que isso confirmou nos antigos eleitores dele a intenção de repetir o voto. Mas não acho que seja um voto de protesto. Acho que no início, lá quando ele foi eleito, é uma coisa de deboche. Mas se confirmou que ele pode executar algum trabalho e tudo mais. É lógico que isso não implica em dizer, por exemplo, que o Tiririca, como deputado, acrescente algo ao nível, vamos dizer assim, do trabalho na Câmara Federal. Eu acho que não. Se você analisa bem, tudo bem, não esteve envolvido em protesto, mas e daí? Quer dizer, o quanto a Câmara ganha com uma personagem como o Tiririca? Eu acho que isso demonstra até uma situação assim realmente de desvalorização do trabalho do deputado federal. Professor, quase Tiririca não acrescenta. Não acrescenta. Professor, quase encerrando o primeiro bloco aqui, outro fenômeno também nas urnas foi o Romário, né? Ex-jogador, né? E, aliás, fenômeno porque também venceu lideranças políticas históricas do Estado do Rio de Janeiro, César Maia, enfim. O Romário também se desponta com uma grande liderança política, né? E é interessante que normalmente a gente não valoriza muito o caso de pessoas meio outsiders, meio fora do cenário político, como o Tiririca, que a gente acabou de dizer, e de certa forma como o Romário, porque o Romário teve a primeira legislatura dele, foi deputado pela primeira vez agora, né? Sim. Foi eleito em 2010. O Romário estava metido numa série de escândalos, é uma pessoa dada polêmico, né? a polêmicas e tudo mais, mas analisa o trabalho do Romário. As pessoas o veem com simpatia e acreditam no que ele fala, porque ele é um deputado assíduo, honesto e, num determinado momento, comprou uma briga muito forte com a CBF, por causa da Copa a própria TV tudo Globo, mais. Né? Exatamente. Quer dizer, então, a imagem que o Romário construiu é uma imagem positiva, como político. E isto, ao lado da fama dele como jogador de futebol, o credenciou a ter essa votação super expressiva para senador no Rio de Janeiro. Até porque o adversário dele, o César Maia, a imagem já é negativa. Ele foi prefeito do Rio de Janeiro, saiu debaixo de várias acusações, mas é uma imagem ruim. E vai disputar com uma pessoa que tem uma imagem boa como o Romário, o resultado foi esse. Perfeitamente. Nós estamos aqui com o professor Isaías Pascoal, fazendo um bate-papo sobre essas eleições, o primeiro turno, que ocorreu há cerca de 10 dias. Professor, no próximo bloco a gente vai tratar de um tema em Pouso Alegre, que sempre é notícia nas eleições nacionais, estaduais, porque Pouso Alegre não elege um deputado estadual, especialmente deputado estadual, porque federal nós temos aí alguns representantes, que não são nascidos aqui, mas que prestam serviço aqui. A gente vai falar disso, tá certo? Beleza. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo bloco desse Educação em Foco. O site da Câmara Municipal de Pouso Alegre está de cara nova e cada vez mais próximo de você, cidadão pouso-alegrense, com o contato de todos os vereadores, notícias com a cobertura completa dos trabalhos do Legislativo, matérias sobre as atividades do Museu Histórico e da Escola do Legislativo. Investiu na transparência com a exibição ao vivo de todas as licitações realizadas na Casa de Leis. Possibilita também ao munícipe assistir ao vivo todas as sessões pela Web TV Câmara e com a opção de ouvir a sessão pela Web Rádio Câmara. A grade de todos os programas produzidos pela TV Câmara também estão disponíveis. Então acesse www.cmpa.mg.gov.br. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Em 2014, ainda mais perto de você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas.
No programa, recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe, que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados, às 18 horas, eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara, em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. O dia está por vir, o dia está por vir, um novo dia por vir. Voltamos para o segundo bloco desse nosso Educação em Foco especial com o professor Isaías Pascoal, tratando do primeiro turno das eleições de 2014. Professor, a gente conversou bastante no primeiro bloco e no final eu disse que a pergunta que não quer calar, que o eleitor pouso-alegrense sempre coloca, por que Pouso Alegre não consegue eleger, em especial, um deputado estadual? Então, a última vez que Pouso Alegre elegeu um deputado foi há 12 anos. Há 12 anos nós tivemos o último deputado estadual nascido aqui em Pouso Alegre, autenticamente de Pouso Alegre. De lá para cá nós tivemos algumas tentativas e nenhuma frutificou. O que aconteceu? É que por mais que um candidato aqui de Pouso Alegre tenha uma votação expressiva aqui, e o Rafael foi bem votado aqui em Pouso Alegre, teve 20 mil votos. 21 mil. 21 mil votos. Mas eu me lembro que na eleição de 2010, a Virgília Rosa teve próximo de 30 mil votos aqui em Pouso Alegre, e ela também não conseguiu. Então, essa votação é insuficiente para eleger um deputado aqui em Pouso Alegre. Não tem como, é preciso elevar o patamar dessa votação. Só que isso não vai ser conseguido enquanto a votação aqui em Pouso Alegre for fragmentada. E não tem jeito de acabar com essa fragmentação, porque os partidos são livres para lançar os candidatos que quiserem. Então, sempre vai haver a fragmentação. Isso no processo democrático, político, partidário brasileiro é uma grande bobagem, né? O professor falava, não, vai sair um candidato só. Mas como é que esses partidos vão sentar na mesa? Né? Como é que eles vão confeccionar essa candidatura, né? Não tem jeito, né? É competição entre os partidos. Isso sempre, essa fragmentação, a tendência dela é sempre acontecer. Agora, eu acho que... No seu ponto de vista, desculpa, essa fragmentação não é sadia? Não, eu acho que é sadia. Eu acho que ela só pode ser vencida de duas maneiras. Uma é que haja uma liderança inconteste na cidade, que quase sempre, que eu tenho visto nas diversas cidades por aí, quase sempre vem de um prefeito bem avaliado na sua gestão. O prefeito sai e aí... a aceitação dele no eleitorado daquela cidade é bastante alta, então ele consegue vencer a fragmentação. Lógico, ele não vai conseguir todos os votos, mas ele consegue uma soma de votos maior do que a Virgília teve em 2010 e o Rafael agora em 2014. Ou então, que a pessoa tenha uma rede de apoiadores fora do município.
Eu me lembro que essa rede para a Virgília foi fraca em 2010 e foi fraca também para o Rafael agora em 2014. Então, se fora do município de Pouso Alegre, se a pessoa está inserida em algum movimento social, em algum movimento popular ou em algum movimento religioso, a soma de apoiadores na região se torna grande. Então, ela pega votos em várias cidades e aí, somando tudo, ela consegue atingir um patamar que lhe permite estar entre o número daqueles que serão eleitos se o partido ou coligação, evidentemente, conseguir o quociente eleitoral. Eu não tenho visto isso acontecer em Pouso Alegre nos últimos 12 anos. Eu acho que isso é o que impede Pouso Alegre de ter um representante na Assembleia Legislativa. Veja uma coisa interessante. Em Poços, nessa eleição, Poços ficou sem nenhum representante para a Câmara Federal. O Geraldo Tadeu conseguiu a reeleição. Exatamente. Mas por quê? Se você olhar a votação em Poços, a votação de Poços foi dividida entre o Geraldo Tadeu e o Carlos Mosconi. Resultado, embora eles tenham tido muitos votos nas cidades vizinhas. Que já são políticos muito conhecidos, com mandatos. Mas um acabou atrapalhando o outro lá em Poços e acabou que os dois ficaram fora da Câmara Federal. Então é isso, ou a pessoa tem uma liderança muito forte, muito visível na cidade, ou ela consegue uma rede de apoios para fora do município que lhe garanta uma votação maior, que a coloque na frente de outros candidatos. Enquanto isso não acontecer em Pouso Alegre, vai acontecer isso. Professor, em Pouso Alegre foi criada uma dinâmica já em 2010 e, pelo que a gente percebe, repetiu-se nessa eleição de 2014, vote em representantes da cidade, né? Vote em representantes de Pouso Alegre. A CIPA, a própria maçonaria, em 2010 pegou de maneira forte nisso. Agora, esse ano, a gente teve alguns outdoors. Sim, precisamos de representantes, vote nos candidatos da terra. Parece que isso nas urnas aconteceu. Porque se você somar os votos dos candidatos de Pouso Alegre, o quantitativo é alto. A segunda receita é essa, então, é tentar expandir os muros do município e tentar fazer um trabalho mais regional? Eu acho que sim. Eu acho que se os candidatos não têm uma liderança, uma projeção, assim, vamos dizer assim, não tem um carisma suficiente para captar um número de votos acima do que tem sido captado nos últimos tempos aqui em Pouso Alegre, tem que contar com o apoio das cidades vizinhas. É o que acontece com o Dalmo. Embora o Dalmo Ribeiro, um candidato muito conhecido aqui na nossa região, o domicílio eleitoral dele é Ouro Fino. A votação que ele obtém em Ouro Fino é expressiva no conjunto dos votos de Ouro Fino, mas se ele ficasse só lá ou ali na região de Ouro Fino, ele não conseguiria ser eleito. Ele tem uma rede de apoiamento em todo o sul de Minas, que pinga um voto aqui, um pouco mais de voto numa outra cidade, um pouco mais. No final, dá um somatório bastante razoável. No caso dele, até bem alto. Eu não vejo isso acontecendo aqui em Pouso Alegre, até porque as pessoas que têm tentado não estão pleiteando ainda o primeiro mandato. Depois que você tem o primeiro mandato, aí você consegue estabelecer a estrutura do mandato, né? Estrutura, núcleos de apoio, bases de apoio em diversas outras cidades. Então, para quem está pleiteando pela primeira vez, é isso, é necessário um grande apoio na cidade, ter um carisma, se a pessoa tiver esse carisma, evidentemente. Esse apoio, na verdade, nas duas eleições aconteceu, tanto com a Virgília como agora com o Rafael, que não conseguiu essa segunda parte que o senhor coloca, né? Mas mesmo se você pegar, por exemplo, o total de votos válidos aqui em Pouso Alegre, esteve um pouquinho acima de 60 mil. Sim. 60 mil votos. Um candidato aqui em Pouso Alegre, com chance de ser eleito, não pode sair com menos de 30 mil votos. Não tem como. Quer dizer, por mais... Se você tem que esbarrar nos 50% dos votos válidos. Eu penso que isso, menos de 50% dos votos válidos, fica muito difícil você pensar em eleição se você não tiver esse apoio nas cidades vizinhas. Professor, o senhor falava de movimentos sociais e religiosos. A gente tem 2 deputados aqui na esfera estadual e federal na região nossa, o deputado Ulisses Gomes, que foi reeleito de Itajubá,
E o deputado federal Dair Cunha, que é de Boa Esperança, já mantém a família dele há alguns anos em Pouso Alegre, fenômenos desse núcleo da igreja, né? Exatamente. Embora o Dair já seja um deputado de 3 mandatos, 200 mil votos para deputado federal, e o Ulisses Gomes surgiu desses movimentos religiosos, né? Então, as pessoas que se lançam como candidatas a deputado federal ou deputado estadual, eu vejo assim, 2 caminhos. Um caminho é isso que eu acabei de dizer, é ser prefeito de uma cidade do porte de Pouso Alegre, Itajubá, Poços, Varginha, que tenha uma boa aceitação na cidade, porque aí vai conseguir um número de votos maior. O que eu tenho visto é isso. Esse é o primeiro caminho. E as pessoas que não têm mandato executivo, que não são prefeitos e tudo mais, têm que estar ligado a algum tipo de movimento, seja religioso, como os 2 casos que você colocou, ou seja, movimento político ou social. De repente, por exemplo, fazer parte de um movimento de liderança estudantil, de trabalhadores rurais, uma frente sindical. Uma frente sindical, ou então ser um fenômeno de mídia, né, que a gente tem visto pessoas ligadas à mídia em outros lugares do Brasil. O deputado estadual mais votado de Minas Gerais é o Mauro Caixa lá, que é locutor da Rádio Tatiaia de Belo Horizonte. Teve uma votação absurda, né? E a gente tem visto isso também em todos os lugares do Brasil. Porque o que faz uma pessoa ser eleita? É a projeção social dela. Quem não tem projeção social nunca vai conseguir ser eleito. E as formas de ter projeção social são essas que eu acabei de dizer. É você sair de um mandato de um executivo municipal bem avaliado ou estar inserido em algum tipo de movimento que lhe dê projeção. Sem isso não tem como, porque, como você acabou de dizer, o candidato que entrou com a menor soma de votação entrou em torno de 38 mil votos, né? Sim. Quer dizer, você conseguir 38, aqui, se fosse em Pouso Alegre, já seria mais de 50% dos eleitores de Pouso Alegre. Quer dizer, elege quem tem projeção social. Professor, quase encerrando, estamos no momento da candidatura presidencial dos apoios, né? Os candidatos e partidos que ficaram fora do segundo turno se aglutinando nas 2 candidaturas, né? Um grupo indo com a Dilma, outro grupo indo com a Aécio. Questão de transferência de voto, professor, isso acontece? É difícil? Como é que o senhor enxerga isso? Eu acho que a gente não tem receita para isso. Que uma lei que funciona ou não funciona. Algumas vezes funciona, outras vezes não. Por exemplo, funcionou em 1989, quando o Brizola, que tinha sido vencido pelo Lula para ver quem ia disputar a eleição com o Collor, praticamente transferiu toda a sua votação para o Lula. Mas nem sempre isso acontece. O que vai pela cabeça do eleitor, o que leva um eleitor a dar um determinado voto, são muitas questões. O que eu observei, por exemplo, dessa vez, é que nem sempre o eleitor vota no mesmo partido, na mesma tendência para presidente, governador, senador. Ele faz uma mistura de votos. Essa é a racionalidade do eleitor. Então, não é porque o eleitor votou num determinado candidato que, se esse candidato derrotado apoia um outro, ele vai acompanhar. Eu acho que isso depende muito da liderança do candidato. Então, uma lei assim, inflexível, rígida, de transferência de voto, eu acho que a gente não tem. Eu acho que a gente tem a tendência. Se o eleitor depositou seu voto num determinado candidato, e esse candidato apoia um outro, e pede aos seus eleitores que vote naquele outro, a gente pode esperar que seja possível essa transferência. Mas é certeza? Não há certeza desse tipo de coisa. Por exemplo, o Partido da Marina, que ainda está em construção, o Rede, ontem manifestou a sua opção de voto. O PSB, o partido pelo qual a Marina se candidatou, também já manifestou a sua intenção de voto. Todo mundo que votou na Marina vai votar na opção que a Rede e o PSB indicaram? Eu duvido que isso seja verdade. Eu até entendo que uma boa parte vai acompanhar
esta indicação, mas é certo que vai acontecer. O interessante é que ela conseguiu aglutinar vitória expressiva no norte do país, né? No norte e no nordeste. Né? Você pega Pernambuco, Rio Branco, no Acre, onde o domicílio eleitoral dela, né? Que ela venceu de maneira expressiva, né? Exatamente. No caso de Pernambuco, eu acho mais interessante ainda, porque o Aécio teve uma votação muito pequena em Pernambuco, né? E ela ganhou lá em Pernambuco. Então, eu acho que da parte do Aécio, se bem que no caso de Pernambuco é diferente, porque é a família do Eduardo Campos, a tragédia que ainda se abateu, a família do Eduardo fez uma opção muito clara de votos. Acho que aí a gente pode até esperar uma soma maior, mas não é uma lei. Perfeito. Professor, agradecendo muito a presença sua aqui para conversar um pouco com o nosso telespectador sobre esse primeiro turno das eleições, convidando o senhor para voltar aqui, para a gente poder conversar depois do resultado do segundo turno, para a gente poder fazer um bate-papo. Muita satisfação da minha parte. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Encerramos assim, então, essa entrevista, esse bate-papo com o professor Isaías Pascoal, no qual tratamos do primeiro turno dessas eleições de 2014. Agradeço o seu carinho, a sua audiência e até o próximo Educação em Foco.